Muito bem. Então, pessoal, dando início aqui à correção do Enem 2025, tá certo? Caderno amarelo. Questão aqui fala de cultura e patrimônio. Vamos aqui na questão 69. Os povos indígenas têm o direito de manter, controlar, proteger e desenvolver seu patrimônio cultural, seus conhecimentos do passado, suas expressões culturais e manifestações de suas ciências, tecnologias e culturas, compreendidos os recursos humanos e genéticos, as sementes, os medicamentos, o conhecimento das propriedades da fauna e da flora, as transmissões orais, as literaturas, os desenhos, os esportes, os jogos e as artes visuais e interpretativas. Olha só de onde vem isso aqui, a fonte, ó. Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, beleza? Vamos aqui ao enunciado. Os direitos reconhecidos no texto representam a letra A, multiplicidade dos troncos linguísticos, não só isso. Letra B, ampliação das influências externas. Qual influências externas? E a letra C, a correta, complexidade dos saberes tradicionais. Muito bem, mais uma vez enunciado. Os direitos reconhecidos no texto representam a, vou olhar aqui a imagem, complexidade dos saberes tradicionais. Essa é a correta. Letra D, sofisticação das práticas de sobrevivência. Não está abordando esse tom não. Letra E, melhor a imagem, diversificação da economia de subsistência. Nada a ver, não fala somente de economia. Desculpa aí qualquer coisa que esse bagulho dessas roteiras estranhas e esse bagulho das cigarras, tá bom, pessoal? Vamos aqui na questão 86, ó. Fala sobre preservar, Guerra Fria, tá bom? Memória, Muro de Berlim, tá certo? Vamos lá. Moradores de Berlim protestaram contra a demolição do trecho do muro que dividiu a cidade durante quase 3 décadas. Acho que foi em 1961 até 1989, tá bom? Tratado como patrimônio cultural e histórico da cidade, o East-Side Gallery, repleto de grafites emblemáticos, olha só, hein? Repleto de grafites emblemáticos, está na mira de uma construtora que pretende levantar um condomínio de luxo às margens do rio, né? Spree, que corta a cidade. Olha aqui a fonte, melhorando a imagem. Alemães impedem a demolição do último trecho original do Muro de Berlim. Ó, para preservar, Guerra Fria, a memória. Vamos lá. A demolição do símbolo histórico mencionado representa uma, letra A é a correta, a violação da memória coletiva. Que resposta maravilhosa, hein? Olha o enunciado. A demolição do símbolo histórico mencionado representa uma violação da memória coletiva. Essa é a correta. Letra B, a alteração das fronteiras políticas. Não está falando sobre isso, não. Letra C, a adesão à arquitetura neoclássica. Qual neoclássica? Letra, está falando sobre grafites, certo? Repleto de grafites emblemáticos. Letra D, negação das influências orientais. Quais influências orientais? E a letra E, reorganização da mobilidade urbana. Poderia ter C, mas não é isso não. É a violação da memória coletiva. Vamos aqui para outro texto aqui, ó. Fala sobre canibalismo. Aquele europeu, Randstad, né? Que sobreviveu aqui os tupinambás queriam traçá-lo, mas deixa para lá, traçá-lo no sentido comigo. Viu? Tá certo? Num texto antropofágico. Vamos lá o texto, hein? Vamos aqui à fonte primeiro. História do Brasil para ocupados. Ao texto, questão aqui 88. Vamos lá. Entre os preconceitos estava o canibalismo. A prática era, porém, uma mentira, uma invenção europeia, mais um ritual controlado por regras. Entre os tupis, por exemplo, os guerreiros se sentiam honrados quando morriam em um banquete canibal. Para os europeus, no entanto, comer carne humana era abominável, mas nem mesmo os leões ingeriam seus semelhantes. Portanto, para os conquistadores, o canibalismo era sinônimo de barbarismo e da incapacidade de se autogovernar. Uma desculpa para a governança, para ser a ideia de civilização. Mas lá na Europa o bicho estava comendo, né? A Inquisição, jogando as pessoas nas fogueiras, tortura, tudo legal, né? Não podia, bem, deixa para lá. Podia torturar e matar em nome da fé, é isso que eu quero dizer. Mas deixa para lá. Vamos lá aqui ao enunciado. No texto,
Europeus e ameríndios atribuíam à prática relatada, respectivamente, o significado de letra A, selvageria e empoderamento. Eis a resposta, pessoal. No texto, europeus e ameríndios atribuíam à prática relatada, respectivamente, o significado de selvageria e empoderamento. Eis a correta. Letra B, impetuosidade e resistência. Resistência dos ameríndios? Não. Letra C, fanatismo. Em relação aos europeus, sim, mas humilhação em relação aos ameríndios, não, era uma honra. Certo? Letra D, intolerância. Sim. Em relação aos ameríndios, violência? Não. Letra E, repressão. Em relação aos europeus? Não. Aliás, sim. Em relação aos europeus, sim, uma repressão. Em relação aos ameríndios, justiça? Não. Era uma honra. Tá certo? Então a resposta aqui é em relação à questão 89, tá certo? Caderno amarelo. É a letra A, selvageria e empoderamento. Vamos aqui para outra questão aqui, questão aqui 89. Bom, vai falar aqui de ausência, pertencimento. Vamos lá. Bom, fragmentadas em pequenos grupos, fragilizada pela ausência de algum tipo de organização ampla, tendo que carregar o peso do preconceito racial que se transfere do negro para a cultura negra, a religião dos orixás, vou melhorar aqui a imagem, vou repetir de novo, hein? Fragmentadas em pequenos grupos, fragilizada pela ausência de algum tipo de organização ampla, tendo que carregar o peso do preconceito racial que se transfere de negro para negro, para a cultura negra, a religião dos orixás, olha o tema, a religião dos orixás, tem poucas chances de ser melhor na competição desigual com outras religiões. Silenciosamente, assistimos hoje a um verdadeiro massacre das religiões afro-brasileiras. Olha aqui a fonte, estudos avançados, beleza? Enunciado, melhorando a imagem. No processo de invisibilização dos cultos afro-brasileiros, o texto associa os seguintes elementos essenciais. Vamos lá. Letra A. Ausência de soluções partidárias, não está falando de partidos políticos. E rejeição de falsicidade, nada a ver. Letra B, eis a correta. Precariedade da coesão representativa e recusa de alteridade. Eis a correta, hein? Mais uma vez anunciado. No processo de invisibilização dos cultos afro-brasileiros, o texto associa os seguintes elementos essenciais. Letra B, precariedade de coesão representativa e recusa de alteridade. Essa é a correta. Letra C, insuficiente de estruturas decisórias e exclusão de dialogicidade. Dialogicidade? Não, há diálogo. Não há nada de exclusão da dialogicidade. Pelo contrário, há inclusão. Letra D, inexistência de direitos constitucionais. Não. Os direitos constitucionais estão garantidos na Constituição aqui. Ficou até... estão garantidos na Constituição. Negação do ecumenismo? Não. Mas aqui, essa parte aqui está na Constituição. Como assim inexistência? Essa seria existência de direitos constitucionais, tá certo? E a letra E, efemeridade das relações políticas. Não está falando de partidos políticos o texto. Olha só, efemeridade das relações políticas e debilidade de pertencimento. Ausência de pertencimento. Não. Aqui deveria ser ausência de pertencimento. Como assim, debilidade? Tá certo? Bom, por enquanto é só. Começando aqui a correção do Enem em 2025, tá bom? Finalizando por hoje. Valeu, pessoal. Se puder se inscrever nesse canal, deixa o seu like aí. Valeu. Obrigado.